E aí, pessoal da tribo, hoje nós vamos ver o Start9, e também conhecido como StartOS, que é um novo tipo de sistema operacional baseado em Linux. Ele foi desenvolvido desde o início para permitir que qualquer pessoa administre facilmente uma nuvem privada, torne-se independente da Big Tech e possui seus dados. Toda operação ela é feita a partir de dispositivos do seu cliente, móvel, laptop, desktop, usando uma interface de usuário elegante e intuitiva. Você também pode integrar muitos aplicativos nativos populares, como Matrix, Nextcloud, carteiras de bitcoins e muito mais. Mas vamos ver o Start9 para ser uma solução igual ao Umbrel. Então vamos lá para o vídeo ver como se faz a instalação e a configuração inicial de um Node Lightning e Full Node. Vamos agora iniciar a instalação do Start9 ou Start9. Vamos então lá para o site, o start9.com. Aqui você pode ter várias informações, eles têm uma história que pode comprar, né, o dispositivo já pronto, instalado, ou você pode instalar você mesmo. Então vamos ali no DIY Guide, né, para poder fazer a instalação do Start9. Vamos seguir esse passo a passo. Como nós estamos instalando para uma máquina x86, eu vou utilizar ali a versão do x86. Veja que ele tem alguns requisitos iniciais. Vamos verificar então o guia. E a orientação é você baixar uma imagem. Então nós temos dois tipos de imagem. Então nós vamos instalar a imagem padrão. Vamos usar não free, porque ela vem com mais opções. Copiamos o link e vamos fazer o download para o nosso hospedeiro. Se vocês quiserem saber como é que se instala um hospedeiro KVM, vou deixar o card aí em cima para vocês poderem testar. Terminamos de baixar e agora vamos testar, verificar a imagem para ver se bate com a que está no site. Vamos usar o SHA-256 para fazer isso aí. Vamos copiar a chave e fazer o teste da imagem que fizemos o download. Vamos dar o comando agora. A chave não está batendo, mas é porque eu peguei errado. Eu peguei para o ARCH64 em vez do x86. Vamos copiar a chave correta para comparar. Agora sim, a assinatura está batendo corretamente, então podemos usar a imagem com segurança. Nós vamos antes criar um armazenamento para o KVM para ficar já mais fácil para instalar o Start9 no servidor, no hospedeiro. Se você estiver usando uma máquina física, não tem necessidade, é só você teria que queimar um pendrive para poder dar o boot e fazer a instalação. Quiser aprender a fazer isso com Rufus ou com Balena, temos 2 vídeos aí que ensinam. Então, com esse comando, eu já aloquei aí um espaço para poder fazer a instalação de um full node. Ele vai ser um full node e um node Lightning, né? Vamos então para a interface do KVM. Então escolha como se fosse um Debian.
aloque aí o espaço de memória e de CPU que você tem disponível no seu hospedeiro. Como eu já criei a storage, só vou lá pegar e alocar já direto. Vou colocar um nome aí da nossa máquina virtual e nós vamos atachar ele numa bridge já configurada no hospedeiro. Então pode fazer uma revisão, estando tudo correto, só começar a instalação. Então a tela de instalação inicial. A instalação terminada. Vamos escolher aí o disco. Mais um reboot para poder iniciar a configuração do Start9. Ele pede para remover a mídia, né? Então, no caso, só tirar o pendrive. Pronto, vamos começar uma instalação nova, um Start Fresh. Nesse drive, e agora colocamos a nossa senha de acesso. Escolhemos a nossa senha de acesso para poder fazer as configurações no servidor. Ele vai inicializar os serviços iniciais. Acabou o setup. E agora entramos com a nossa senha para poder iniciar a configuração. Logicamente, aí o formato de tela está seguindo o padrão do KVM. Você, com uma máquina física, você estaria vendo a tela um pouco maior. Vamos ver aqui algumas informações que nós temos já do servidor, o endereço Tor dele, de LAN e o IP. Eu vou fazer a configuração agora pelo IP, não vou fazer direto não. Vou abrir aqui um navegador e vou fazer a configuração como se fosse remoto. Então ele recomenda que você coloque em confiança, né, os certificados, mas você pode pular isso aí, como eu vou fazer, e iniciar a configuração, não vai ter problema. Mas para evitar tendo aqueles mensagem que não é seguro, ele recomenda que você faça aqueles passos ali, são bem simples. Vamos agora entrar com a senha. Estou vendo aí, essa é a tela dele inicial. Então ele também tem uma loja, né, que ele chama de Marketplace. Como o Umbrel, ele já tem vários aplicativos que você pode instalar. Não são tanto quanto o Umbrel, mas o essencial tem. Então, a primeira coisa que a gente faz então para instalar um full node é instalar o Bitcoin Core. Então, só clicamos ali em Install. Clicando ali no envio installed, ele vai mostrar, né, que está fazendo o download, validando. Vamos aguardar então essa parte. Vamos então fazer as configurações iniciais do aplicativo do Bitcoin Core. Praticamente você não vai precisar mexer em nada aí. A gente vai deixar essa configuração padrão dele. Vamos dar uma olhadinha aqui para carteira. Já está enable. Então ele já vem meio que pré-configurado. Você não precisa se preocupar com esses detalhes. Aquele pruning mode você deixa disable para que o LND, que a gente vai instalar posteriormente, funcione corretamente.
Se você no futuro conectar alguma outra aplicação que precise da senha, já está ali, você só olhar. Vamos dar o Start e agora ele vai começar a baixar toda a blockchain para o seu servidor. Então vocês viram que eu aloquei quase que 1 terabyte de imagem, de disco, né, de storage, para poder ter um espaço bom para poder trabalhar. Então 1 terabyte é hoje em dia o que a gente considera o ideal, mas se você tiver mais, pode alocar mais 2 teras. Então vendo aí a parte de logs, você pode ir acompanhando aí tudo que está acontecendo. Essa sincronia da blockchain do Bitcoin vai levar aí pelo menos umas 20 horas, quase um dia, para poder baixar tudo isso aí. Logicamente, se você tiver uma máquina melhor e uma conexão boa, poderá ser menor esse tempo. Mas nesse teste que eu estou fazendo, usando máquina virtual, demorei praticamente 22 horas para baixar toda a blockchain. Depois de sincronizado aí o Bitcoin Core, a blockchain já está toda baixada, como vocês podem ver. Vamos lá no Marketplace e vamos instalar o nosso Node Lightning. Então, para isso, a gente vai usar o LND. Tem uma aba Lightning. Você pode usar o LND ou pode usar o Core Lightning. São os dois, vão fazer o mesmo serviço. Vai ser a sua escolha. A maioria prefere o LND, ele tem mais usuários. Mas o CLN eu vou fazer um vídeo também explicando como instalar. Tem muitos grandes players que usam ele também. Então, a semelhança do Bitcoin Core, é só esperar ele fazer o download do aplicativo e realizar a instalação. Então, depois de baixado, vamos fazer a configuração. Eu vou deixar no card aí como é que a gente faz a configuração do LND. A gente fez um vídeo explicando como instalar um Node Lightning. Então, só clicar aí no card para você também ver mais detalhes lá. Mas basicamente você vai escolher aí o nome, colocar aí o mínimo de tamanho de canal que você queira. Vou botar aí 5 milhões de satoshis. Ou melhor, 500 mil de satoshis. Vou usar a rede Tor, né? Então, sempre naquelas interrogação, ele explica melhor o que é a configuração. Então, estou usando aí o Bitcoin Core. A parte de Autopilot aí não vou usar. Então, o número máximo de canais aí, quanto maior melhor, mas vamos botar aí 200. E nessa parte de alocação de fundos, né? Então, você pode ter os fundos na blockchain principal e você vai colocar o máximo que você vai alocar. Então, vou deixar em 60% mesmo. E a quantidade de confirmações. Na parte de Watchtower é bom você configurar, mas por enquanto eu vou deixar desabilitado. E essa parte também a gente não precisa mexer em nenhuma outra configuração. Vamos dar mais uma olhada aqui para ver o que seria interessante mudar. Essa parte de compactar pode ser que fique um pouco lento na hora que você restartar, então você pode desabilitar ou não. Você pode habilitar esse canais maiores, né, de que 16 milhões de satoshis. Pode também mandar limpar as invoices, permitir roteamento circular.
O time lock delta vamos botar em 144, que é o melhor para você evitar tendo forçamentos fechados, né, as force close. E agora a gente pode startar o serviço. Então, feita aí a sincronia do LND, vamos então agora instalar o Hide the Lightning, que é o aplicativo que você vai fazer as configurações, abrir canal, fazer transferências. Então é um aplicativo que também existe lá, a gente já mostrou no outro Node Lightning, e ele é muito bom para fazer essa administração do seu Node. Então, feita a instalação do seu Node, vamos agora fazer a configuração do Hide the Lightning. E basicamente é só a parte de senha. Vamos manter essa mesma senha. Vamos startar o serviço. Então tá aí, o serviço foi startado e já está pronto para ser usado o aplicativo. Então vocês estão vendo que eu já fiz o acesso e deu esse problema. Ele já monta um tipo de URL em que você muitas vezes não vai conseguir de imediato. Então você pode primeiro ir administrar pela console direta do servidor. Vamos entrar no servidor primeiro. Vamos acessar a interface e agora sim você pode colocar a senha. Vamos olhar de novo aqui qual foi a senha que a gente colocou. Só copiar e colar lá no campo. Entramos na interface do Hide the Lightning. Então aqui você já poderia fazer as configurações do seu Node Lightning. Abrir canal, ver as transações. Vamos ver como é que você também acessaria ele pela rede Tor. Então aqui no About, como a gente viu inicialmente, esse é o endereço Tor do seu servidor Start9. Vamos copiar essa informação. E aqui vou abrir uma janela do Tor no Brave. Ou você pode instalar o seu browser Tor, se você não quiser usar o Brave. Vamos colar o endereço, aguardar antes ele se conectar, né, à rede Onion. Então deu que a conexão não é particular por causa do certificado, mas é só clicar em avançado. Então cliquei no link e aguardar aí o retorno. Reparem que pela rede Onion é um pouco lento mesmo. Vamos colocar a nossa senha para acessar. Dar uma conferida na senha. E agora dá o launch. Colamos agora a senha. E agora estamos acessando o RTL via Tor. A parte de configurações. Então você tem o acesso normal. Vou fazer um teste aqui, gerar um endereço. Funcionando muito bem. Vamos ver agora como é que a gente acessa diretamente. Então vocês vão ver que a gente vai copiar esse endereço de LAN, que ele já monta. Esse endereço aí já deve funcionar. Para cada node ele coloca esse nome. E esse nome também não dá para mudar, é ele que escolhe. Então tá aí, conseguimos entrar. Só que quando a gente vai no RTL, ó, ele coloca esse nome aí. Vamos usar lá no Windows, a gente tem o arquivo host.
Vou mostrar aqui. Você coloca aquele nome. Reparem que em cima já tem um outro nome que foi quando eu instalei o mempool. Então, com isso aí você vai ter um acesso mais rápido ao RTL, que para cada serviço ele cria um host. Então, quando eu clicar ali, ele já vai abrir direto. Ó. E bem mais rápido do que você está indo pela rede Onion. Eu não guardei ainda essa senha, então toda hora tem que vir aqui pegar. Faz parte. Aí, se quiser salvar, você pode salvar a senha. Então, isso aqui é um método que você pode usar para acessar diretamente. Eu vou mostrar com mais detalhe quando eu fizer com o aplicativo da Mempool. Vamos ver agora como é que é você acessar via SSH o Start9, acessar a máquina. Porque muitas vezes você vai ter que fazer alguma coisa e é bom ir pela linha de comando. Então você vai ter que adicionar uma key. Ele só deixa você fazer por esse método. Então aqui no caso eu tenho um vídeo aí, vou deixar também no card, de como é que você faz esses acessos gerando a sua chave SSH junto com o put. Como eu já tenho uma chave, só vou pegar aqui a chave pública, eu copio ela e colo aqui nesse campo. Pronto, então você já tem uma chave já pronta para poder fazer o acesso. Lá no put, eu vou pegar aqui uma configuração que já tem essa chave também, vou só copiar para usar. Desse servidor aqui. Ó. Então, quando eu faço isso com put, eu já puxo as configurações que eu já tinha feito para aquela máquina, vem para essa aí também. E essa eu vou agora mudar para Start9 para fazer alguma coisa específica com ela. Só dar um salvar. E agora eu vou mandar abrir. Então, vai conseguir. Está pedindo senha, está errado. Vamos ver aqui que não pode pedir senha. Vamos de novo pegar aqui o Start9, vamos colocar o nome do usuário aí no IP. Vamos lá, root. Opa, também não deu. Então, vamos no site do Start9 para poder ver o que a gente está fazendo errado. Então, vamos clicar esse View Instructions. Então, está aí, a gente tem a chave. Então, está aqui, para acessar tem que ser o Start9, é o nome do usuário. Então, vamos trocar para o Start9, também o nome do usuário, está aqui, isso. E agora sim vai abrir direto. Está aí. Então agora você pode dar comandos normais aí dentro do seu servidor. Limpar a tela. Os processos que estão rodando. Tem um HTOP aí dentro também para você ver como é que está a parte de processador, essas coisas. Vamos ver espaço em disco. Aí está usando aí 663 GB com a blockchain do Bitcoin. Vamos tentar pegar o superusuário, também conseguimos. Então tá aí, temos mais algumas informações, que ele é tipo um Debian, né? E a parte de IP. Beleza, tudo pronto para você fazer o seu SSH. Vamos agora instalar mais dois aplicativos, que é a Mempool, né, Space e o Electron. Então, para eu instalar o aplicativo da Mempool, aí tem outros aplicativos aí que você pode instalar também. Querendo fazer negociações, você pode ter um RoboSat. Mas vamos para Mempool, vamos instalar
Então, terminada a instalação, vamos ver na parte de configuração. Parte do Lightning Node é o LND que a gente está usando. Vamos salvar. E aqui ele pede para também instalar o Electros. Tem uma dependência ali. Vamos instalar também o Electros. Vamos verificar então as configurações aqui do Electros. Basicamente não vai mudar nada e dar um start no serviço. Ele alerta ali que a questão de memória é crítica para o Electros. Mas é 1 GB, botamos bastante memória aí, não vai dar problema. Vamos ver então, acessar a nossa mempool pelo Tor. Aí vamos poder vamos usar a interface gráfica. Então você usar a mempool do seu próprio Node vai dar mais privacidade para você. Na hora que você tiver que conferir suas transações, é melhor. Aumenta e muito a sua privacidade. Seu IP não fica exposto. Então está aí funcionando, mas pela rede Onion é mais lento. Vamos ver então como é que a gente faria o acesso direto. Então eu estou já acessando via IP ou por aquele outro nome, né, do servidor, do Node. Então tá vendo? Se a gente for, esse nome ali foi atribuído à mempool, ao aplicativo. Então a gente vai cadastrar aquele nome ali no nosso arquivo host, se você estiver usando o Windows. Se você estiver usando aí o Linux, é só ir lá colocar na própria pastinha de hosts. É até mais fácil do que no Windows. No Windows, esse arquivo, como eu não mostrei anteriormente, ele está aqui ó, em Windows, System32, etc, ou melhor, drivers, etc e hosts. Então a gente abre um espaço aqui e copia, não essa aqui, a outra URL lá em cima. Vou botar primeiro o IP e depois pegar a URL. Essa aqui. Reparem que tem que editar, você não vai colocar o URL, sim o nome só do host. Então você tira o https, para poder ficar correto. Mandar salvar. Então você tem que ser como administrador, só dá um sim que o Notepad++ ele já muda para o modo administrador. Aí você pode salvar sem problema. Vamos dar um refresh e vocês vão ver que vai funcionar agora sem problema. E muito mais rápido do que a rede Onion. É isso aí, pessoal. É uma opção boa para você usar em relação ao Umbrel. Muitos locais aí que rodam até profissionalmente, Node Lightning usam o Start9. Então, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Um grande abraço a todos.